A mulher com diabetes pode engravidar? A menstruação pode afetar o controle glicêmico? Como que fica a glicemia durante a menopausa? E na puberdade? Gotinhas, hoje no Dia Internacional da Mulher, a gente vai explicar muita coisa sobre a relação da mulher com diabetes. Vamos lá? Oi, gotinhas! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bia Bética, tenho diabetes autoimune tipo 1, sou comunicadora por formação, empreendedora, diabetes influencer e estudo biomedicina. Nas minhas redes sociais eu compartilho sobre a minha rotina, o meu dia a dia, e aqui no YouTube eu aprofundo os conteúdos sobre educação em diabetes e saúde no geral em vídeos semanais. Eu falei que eu sou empreendedora, né? Eu tenho uma loja de acessórios de diabetes, tá? Mas não é uma farmácia, não. São produtos pensados para poder facilitar e colorir a rotina de quem tem diabetes. A loja Biabética, né, ajuda muitas pessoas todos os dias com produtos úteis que também vão ajudar aí a melhorar a adesão ao tratamento com produtos coloridos, produtos bonitos, né, que vão aí ajudar bastante a pessoa com diabetes. E se você quiser ser uma gotinha VIP, a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente coloca lá com exclusividade promoções, ações, né? E também com um pouquinho de antecedência lançamentos de produtos. Então, para você entrar no grupo de gotinhas VIP, é só clicar no link da descrição. Viver com diabetes já é um desafio diário que exige atenção constante, disciplina, né? E muito conhecimento de como gerenciar corretamente ali essa condição. Para as mulheres com diabetes, esses desafios eles são ainda maiores, porque algumas questões específicas de gênero, né, podem afetar desde a autoestima até mesmo o controle glicêmico durante períodos ali de mudanças hormonais, como por exemplo a menstruação, né, estresse, dia a dia do trabalho, faculdade, etc. E também até o cuidar da família. A gente vai falar sobre cada um deles aqui nesse vídeo. Vamos começar por ordem cronológica, né? Na infância, o diabetes tipo 1, né, tem os seus desafios sim, mas só quem já passou pela puberdade, tendo diabetes, sabe a dificuldade que é gerenciar, manter ali a glicemia dentro da meta na maior parte do tempo, né? Isso acontece por conta dos hormônios de crescimento, né, que são responsáveis pela fase do estirão, que aumenta ali a necessidade de comida, né, e de insulina. Então pode ser um super desafio para você poder manter a glicemia bem controlada quando as doses de insulina elas mudam com frequência. Além também do surgimento de características sexuais da mulher, né, durante a menarca, que é a primeira menstruação. Aí você junta os hormônios de crescimento com a resistência à insulina dos hormônios da menstruação, é tenso, gotinha, mas assim, nada é impossível de se manejar, tá? Eu passei por isso, eu tive muita instabilidade na glicemia e tô aqui sem complicações, tá bom? O importante é você ter um bom acompanhamento médico, né? E em alguns casos até acompanhamento psicológico, porque esse período mexe com muita coisa. E assim, é muita mudança ao mesmo tempo, então pode ajudar bastante aí ter um acompanhamento psicológico também. Passado o período da puberdade, da menarca, a mulher com diabetes todos os meses vai precisar lidar com a menstruação, né? E com os desafios na glicemia. Mas assim, entendendo como as coisas funcionam, né? E sabendo o que pode acontecer, dá para se organizar e se planejar, tá? Algumas mulheres podem ter ali hiperglicemias durante a TPM, que é o período pré-menstrual, a tensão pré-menstrual, né? Tanto pelo estresse, né? Mas também por conta dos hormônios na produção dos óvulos ali, na produção ali, né, das questões da menstruação que causam resistência à insulina. Então, assim, para driblar essa resistência, o conselho dos profissionais de saúde é ajustar a insulina, né, junto com a equipe médica, a alimentação e os exercícios, né? A gente precisa ajustar e ter planejamento para poder não ter algo imprevisível ali. Além de tudo isso, também conhecer o próprio corpo é super importante. Agora falando para as mulheres com diabetes que desejam ser mamães, tá? Eu já digo logo que é possível, tá bom? Pode ser mais complexo, né, do que uma gestação comum, mas é completamente possível ter uma gestação saudável tendo diabetes, ok? Quando eu falo complexo, é porque a gravidez da mulher com diabetes é considerada uma gravidez de risco, né? Por conta aí da mudança hormonal e também dos desafios no controle da glicemia por conta da mudança hormonal. Isso pode afetar tanto a mãe quanto o bebê,
né? A meta glicêmica de uma gestante com diabetes, por exemplo, é bem mais apertada do que uma mulher que não tem diabetes. Isso para poder evitar as variações glicêmicas. Eu não quero te assustar, mas assim, tem algumas complicações potenciais que podem acontecer, né? Que são o parto prematuro, a hipertensão gestacional, o risco aumentado do bebê nascer com um peso mais alto, né? E a hipoglicemia neonatal. Mas assim, é por esse motivo que muitos obstetras acabam preferindo a cesariana do que o parto natural, né? Por conta desses riscos de complicações para a mãe e para o bebê. Mas, novamente, com um bom acompanhamento médico, com uma profissional de confiança, né, e um cuidado ali adequado da glicemia e do diabetes, tem tudo para dar certo, ok? Um exemplo de mãe com diabetes que teve o parto natural é a Noeli. Ela é uma das minhas melhores amigas e eu vou deixar aqui para você aqui em cima, ou aqui, né, a live que a gente fez juntas falando sobre esse assunto. Bom, a gente sabe que a maternidade necessariamente também envolve paternidade, né? Pelo menos deveria ser sempre assim. Mas como o vídeo é sobre mulher com diabetes, eu não vou envolver aqui hoje, né, nesse conteúdo aqui, questões da rotina paterna, e sim falar somente sobre como a maternidade também pode afetar no controle do diabetes, ok? E a gente sabe que a mãe, na grande maioria dos casos, né, costuma sempre olhar e se preocupar primeiro com os filhos e depois consigo mesma, né? E quando a mãe tem diabetes, é complicado, porque assim, a glicemia, o diabetes, não quer saber se você tem filho, né? Ele só quer ser cuidado independente de qualquer outra coisa. Então, muitas vezes, ele é deixado de lado, né? Principalmente nos primeiros anos, primeiros meses ali dos filhos. Então, assim, é muito complicado isso. Na maternidade também existe a privação de sono, a escolha de um plano alimentar não muito saudável e o sedentarismo, né, que já são prejudiciais para a mulher sem diabetes, imagina para quem tem. Então, mamães, por favor, não deixem de se cuidar. Eu só posso imaginar o quanto que é difícil, né? Afinal, eu não sou mãe, mas eu peço com carinho, por favor, que vocês não deixem de se cuidar, né? Nem de você, nem do seu diabetes, tá? Para você não ter nenhuma dor de cabeça no futuro, tá bom? Existe um estudo, né, que fala da relação do controle glicêmico com a diminuição do período fértil na mulher com diabetes. No caso, ter uma menarca tardia e uma menopausa precoce. Eu vou deixar o link nos comentários para vocês poderem saber, mas é sempre bom eu trazer aqui para vocês esses estudos, né, esses casos, que eu acho que é legal para vocês conhecerem também. E assim, é como você espera, Gotinha. As flutuações hormonais típicas da menopausa podem complicar ali o cuidado com a glicemia. Precisam ter ajuste no tratamento, né, e doses de insulina em alguns casos. Além disso, a menopausa está associada também a um aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? O que é uma preocupação adicional a mais, né, para mulheres com diabetes. Então, é super importante ter um acompanhamento com o ginecologista e com o cardiologista também nesse período. Agora, a gente vai falar sobre o principal tópico do vídeo, que é a autoestima da mulher com diabetes. Muitas mulheres com diabetes podem se sentir, assim, inseguras em relação a si mesmas e com o seu corpo, especialmente quando a gente tem a demanda ali do cuidado do diabetes, né? Isso vai se chocar com o padrão de beleza que a sociedade impõe, né? A necessidade de injetar insulina, né? O uso de dispositivos, né, como o sensor de glicemia, a bomba de infusão de insulina. Isso pode ter um impacto negativo em como uma mulher, né, com diabetes se vê e vê o seu corpo, né? Muitas mulheres podem ter vergonha de usar esses dispositivos, né, tipo, para as pessoas verem, e também de cuidar do diabetes em público, podendo prejudicar o cuidado com a glicemia. Mas tem uma situação que é bem comum e pouco falada, mas muito perigosa, que é a diabulimia. A diabulimia é uma condição não reconhecida oficialmente nos manuais de diagnóstico, né, mas é muito discutida entre os profissionais de saúde. E tem diversos estudos que falam sobre isso. Eu vou deixar também na descrição para vocês, para quem tiver interesse em saber mais, né, sobre o assunto. E assim, a diabulimia, ela é um transtorno alimentar seríssimo que ocorre quando pessoas com diabetes tipo 1, de forma intencional, omitem doses de insulina com o objetivo de perder peso. Pois é, isso é mais comum do que você imagina, tá? Infelizmente é mais comum do que você imagina. Essa prática é extremamente perigosa porque sem insulina suficiente, o corpo ele começa a quebrar a gordura, né? E usar como fonte alternativa de energia, levando a uma perda de peso rápida, mas também a produção de cetonas, que para a pessoa que não produz insulina, eventualmente vai levar a uma cetoacidose diabética, né? Que é uma condição gravíssima que pode ser fatal. Infelizmente, muitas mulheres com diabetes omitem as doses de insulina por conta da pressão para atender os padrões estéticos sociais, né? Tipo, de magreza e etc.
E assim, elas acabam ignorando os riscos à saúde. Isso é muito perigoso, gotinhas. A omissão de insulina pode levar também a complicações crônicas do diabetes, como danos nos nervos, danos nos rins, nos vasos sanguíneos, nos olhos, né? E pode aumentar significativamente o risco de complicações cardiovasculares no coração. Então, se você conhece alguém que faz isso, se você faz isso, ou conhece alguém que faz isso, por favor, não faça isso. Procure ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. Você precisa de ajuda e orientação, tá? Se você conhece alguém que faz isso, indica esse vídeo, fala sobre isso, dá uma pesquisada sobre o assunto, né? Traz informações e desestimula essa ação, né, de omissão de insulina, que é muito perigoso, é muito perigoso. Já teve muitas pessoas perdendo a vida por conta disso. Se uma mulher com diabetes significa navegar aí por um caminho cheio de desafios, mas com a educação em diabetes e uma rede de apoio, com certeza é possível levar uma vida feliz e saudável tendo diabetes. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, então, por favor, não deixa de curtir, de comentar o que você achou, tá? De compartilhar esse vídeo e de, obviamente, me seguir aqui no canal. Eu tô com uma meta de 50 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda, tá bom? Um beijo e até a próxima!